Bom dia, graça e paz. Bom dia, irmã Floraci. Bom dia, Fabiana Cerqueira. Graça e paz. Bom dia, amada. Bom dia, Deise Monsores. Sejam bem-vindas em nome de Jesus. Graça e paz, queridas. Graça e paz. Para a honra e glória do Senhor, nós estamos na nossa 7ª live de oração. Bom dia, Valnice. Bom dia. Deus seja louvado. Glória, glória, glória a Deus pela vida das minhas irmãs, pelas nossas vidas. Mais um dia ensolarado que o Senhor fez para nós. Bom dia, Claudinha. Sabe, amadas, eu estou aqui no meu quarto. A porta do meu quarto é de blindex. E eu tenho as minhas plantas aqui na varanda de cima. Bom dia, Damares. E eu tô agora, nesse exato momento, contemplando um beija-flor, tomando água com açúcar no bebedouro do beija-flor e nas minhas plantinhas que estão com flores. Amadas, o nosso Deus, Ele é poderoso. Quando eu sento aqui nessa poltrona para orar, ou para fazer o meu devocional, se eu tiver tido alguma má notícia, se alguma coisa tiver mexido com as minhas emoções, vocês sabem que eu olho para fora e quando eu vejo o dia, quando eu vejo as plantas, quando eu vejo os pássaros, eu começo a sorrir porque eu digo, Senhor, um Deus tão poderoso, um Deus tão grande que produziu, que criou esses pássaros que vivem soltos, que vivem livres. Como o Senhor não cuida de mim? E aí eu lembro daquela palavra. Se o Senhor veste, cuida da relva do campo, quanto mais nós que somos filhas. Bom dia, Nelinete, seja bem-vinda. Bom dia, Ana Paula Fraga. E isso, amadas, é uma reflexão que nós temos que fazer todos os dias. Independente de como nós estejamos. Sabe, olhar essa semana na live Café com a Ana, Café com Jesus, e as mulheres sentadas à mesa com a Ana, e a Ana estava atrás de uma janela. E ela falou sobre a sunamita. E ela abriu aquela janela. Sabe, queridas, quando eu olho através do blindex da janela, da porta do meu quarto, e eu vejo aqueles pássaros ali, eu vejo o beija-flor, tem um outro que tem a barriguinha amarela. Bom dia, Marileneia. Bom dia, Adriana. O meu marido diz que eles são conhecidos por bananinha. Quando eu olho, eu sei que eu tenho um Deus tão grande. Eu tenho um Deus tão grande que nada, amadas, nós temos um Deus tão grande que nada pode apagar o brilho que o Senhor tem colocado no nosso rosto. Olhar para aquele beija-flor ali agora, bebendo água, eu me lembrei da Ana abrindo aquela janela. Nós realmente precisamos abrir a nossa janela, precisamos olhar o que está lá fora, contemplar o que está lá fora. Nós precisamos olhar e entender, crer que se um Deus tão grande cuida dos pássaros, cuida das plantas, cuida das árvores, como Ele não cuida de nós? Como Ele não cuida da nossa casa? Bom dia, Bruna, bom dia. Bom dia, querida, bom dia, Laodiceia. Deus é maravilhoso. E importa que aqueles que o amam, o adorem em espírito e em verdade. Quando nós contemplamos a natureza, a criação do Senhor, e o adoramos na beleza da sua santidade, apenas sendo gratas, nós já estamos adorando. Bom dia, Michele, graça e paz, bom dia, bom dia. Amadas, vamos orar antes de nós começarmos a falar sobre a nossa oração nesse dia. Nós, para a honra e glória do Senhor, estamos hoje na nossa 7ª live de oração, Mães que Oram, de 2025. Vamos orar?
Pai amado, Pai querido, Pai santo, Pai de amor e bondade. Paizinho, obrigada. Obrigada, Senhor, por nós termos levantado nesta manhã, por termos aberto os nossos olhos nessa manhã, por termos contemplados a Ti, Senhor. Pai de amor e Pai de bondade, obrigado, porque o Senhor é o nosso Salvador, o Senhor é a nossa rocha forte, o Deus da nossa o Deus da nossa salvação, a nossa fortaleza. Paizinho, as Tuas misericórdias que se renovam a cada manhã, Senhor, são a causa de não sermos consumidos. Pai, nós oramos a Ti nesta manhã, Senhor, em gratidão, Pai, em gratidão por mais um dia na Sua presença. Pai de amor e Pai de bondade, Pai querido, Pai santo, Pai, Tu disseste a João Batista que ele iria diante de Ti, Senhor, no espírito e poder de Elia, para converter o coração dos pais aos filhos, para converter os desobedientes à prudência do justo, Pai, e habilitar para o Senhor um povo preparado. Pai, converta em nome de Jesus os nossos corações aos corações de nossos filhos, Senhor, e o coração de nossos filhos a nós, Pai, em nome de Jesus. Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que a Tua palavra, Senhor, que é a preciosa, a incorruptível semente, encontre no meu coração, encontre no coração de cada uma das minhas irmãs, Senhor, um solo fértil, Deus, aonde ela, ao ser semeada, ela germinará, ela brotará, Senhor, ela crescerá, ela florescerá e frutificará, Pai, para a honra e glória do Teu nome. Paizinho, que a Tua paz, que transcende todo o entendimento, esteja, Senhor, com cada uma de nós, esteja nos nossos lares, Pai, em nome de Jesus. Nós trazemos cativo em obediência a Ti nesta hora, Pai, todo o nosso pensamento em nome de Jesus. Pai, nós sabemos que as nossas lutas não são contra a carne nem contra sangue, mas contra principados e potestades. Mas nós também sabemos que as armas da nossa luta, as armas da nossa milícia, elas não são carnais, Senhor, mas são poderosas em Ti, Deus, para a destruição de fortaleza, destruindo todo conselho e toda altivez que se ajunta, que se rebela contra o conhecimento de Deus. Pai, que eu diminua e que Tu cresças, que Tu apareças e eu me constranja com a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, amadas. Bom dia para você que chegou quando nós estávamos orando. Eu sou a Neide Cassiano e eu faço parte da equipe do Ministério Satisfeita. Faço parte também da equipe de intercessão do Ministério Satisfeita. E hoje, para a honra e glória do Senhor, nós estamos na nossa live de oração. Mães que oram. Amadas, o Senhor tem levantado nesse tempo mães, mulheres, como parte integrante de um exército de mães que oram. Bom dia, Carlinha, seja bem-vinda, amada. Deus tem nos capacitado. Bom dia, Josi Barbosa, seja bem-vinda. Deus tem nos equipado com ferramentas, com armas espirituais para guerrear pelas crianças, pelos adolescentes, pelos jovens, pelos nossos filhos, pelos filhos de coração, pelos filhos biológicos, pelos nossos netos, pelos nossos filhos de oração, pelo ministério infantil das nossas igrejas, creche, colégios. Sabe, amadas, nos últimos tempos, todos os dias, amada,
tem sempre chegado uma notícia ruim. Paz, minha amada, shalom, Carlinha. Tem sempre chegado notícias atrozes sobre criança. Essa semana chegaram notícias atrozes, mas nós precisamos celebrar. Essa semana, um gari aqui no Rio de Janeiro, ele estava fazendo o seu trabalho diário. Ele é pai de meninas. Ele é pai de meninas. E quando ele estava fazendo o seu trabalho de coleta de lixo, num determinado lugar, ele viu uma boneca. E quando ele viu aquela boneca, antes de tocar na boneca, ele disse assim: obrigado, Deus, as minhas filhas vão ficar tão felizes, porque na minha casa tem uma boneca para dividir para todas, e agora serão duas. E ele abaixou e pegou. Só que quando ele pegou, ele falou assim: nossa, que boneca mole! Bom dia, Elisete Cerqueira. Aí ele disse assim: meu Deus, que boneca mole! No que ele falou que boneca mole, as perninhas se mexeram. E quando as perninhas se mexeram, ele viu que era uma criança. Era um bebê recém-nascido, com seu cordão umbilical. O bebezinho só estava com a camisinha. As perninhas estavam de fora, estavam sem fralda, estavam no meio do lixo. E ele pegou aquele bebê e ele começou a gritar para os amigos: liguem para a polícia, liguem para o bombeiro, é um bebê, o bebê está vivo. Amadas, era uma menina com poucas horas de nascida. Uma menina com poucas horas de nascida. Aquela criança foi levada pelos bombeiros para o hospital e aquele homem dizia assim: eu quero adotar essa criança. Essa criança é uma bênção. Eu quero adotar, eu quero levar para minha casa. Eu quero que ela faça parte da minha família. Amadas, ainda que você não esteja vendo, as nossas orações estão subindo aos céus. Deus não se esquece das nossas orações. As nossas orações são ouvidas, as nossas orações são atendidas. Não somente eu e você oramos pelas crianças. Tem um exército de mães no mundo inteiro. Tem mães que oram, tem Déboras, tem mães da aliança. Déboras, mães de joelho, filhos de pé. Amadas, o exército de mães, de mulheres que tem orado por crianças e adolescentes não se resume a mim e a você. É um monte de mulheres. Sabe quando a gente lê na Bíblia que Davi saiu para lutar com 3.000 homens, que um exército de Israel com 5.000 homens foi para a guerra? É assim que eu vejo esse exército que o Senhor tem levantado. A Deise viu a reportagem também. As nossas orações, amadas, elas são ouvidas. Lá em Apocalipse, a palavra do Senhor diz que as nossas orações são recolhidas pelos santos em taças de ouro e levadas ao Senhor, ao trono do Senhor. Nós precisamos permanecer em oração. Nós precisamos, como mães, tia, avós, estarmos sempre, amadas, em oração pelas crianças, por nossos filhos. Eu sempre digo: não ore só pelo seu filho, ore pelo filho da sua vizinha, ore pelo filho da sua amiga, ore pelos coleguinhas de escola, de creche. Ore a Deus, lembre-se todos os dias. Bom dia, Poleto, bom dia, Andréia. Lembre-se todos os dias de colocar diante do Senhor as nossas crianças. Lembre-se todos os dias de colocar diante do Senhor as mães, os pais. Quando eu estava orando essa manhã, o Senhor vinha trazendo à minha boca que o coração dos pais precisam ser convertido aos corações dos filhos. E que os corações dos filhos precisam ser
convertido a seus pais. Aí eu falei, Senhor, e ele disse, se essa mãe que teve esse bebê e largou, botou no lixo, tivesse o seu coração convertido a seus filhos, ela não teria feito isso. Mas eu e você não julgaremos essa mãe. Nós vamos estar acolhendo o coração dessa mãe em oração. Você pode imaginar o desespero, você pode imaginar o estado emocional e físico dessa mulher que gerou, que trouxe uma criança ao mundo e botou no lixo. Amada, essa criança de poucas horas de nascida, os médicos, os pediatras disseram que ela estava gozando de perfeita saúde. Ela fez todos os exames. Oh, meu Deus. Uma criança chamada Sofia, de 11 anos, filha de uma amiga da Nelinete, está dizendo para a mãe que ela não quer mais viver. É por isso que eu e você precisamos orar por todas as crianças. Irmãs, uma criança de 11 anos que diz para sua mãe que não quer mais viver, nós temos que colocar essa criança e essa mãe diante do Senhor em oração. O Senhor conta com você, o Senhor conta comigo. Nós temos sido levantadas nesse tempo como mães de oração para orar por essas crianças. Nós colocamos agora, na autoridade que há no nome de Jesus, a Sofia sobre os cuidados santos do Senhor. Pai de amor e Pai de bondade, toca, Senhor, do alto da cabeça da Sofia, planta dos pés. Toca na mente da Sofia, Senhor. Toca no emocional da Sofia, Deus. Nós lançamos sobre Ti, Pai, toda a ansiedade que tem assolado a Sofia, que tem, Pai, desestabilizado o emocional da Sofia, essa criança de 11 anos. Lançamos sobre Ti, Pai, porque verdadeiramente o Senhor tem cuidado dela, em nome de Jesus. Guarda, Pai, livra, protege, em nome de Jesus. Sabe, querida, nós devemos sempre orar com humildade e gratidão. Nós precisamos nos achegar a Deus, sempre. Bom dia, Ana Paula Rocha, seja bem-vinda, querida. Nós precisamos sempre nos achegar a Deus com humildade e gratidão. Amadas, a gratidão é um presente. Orar é humilhar-se. A humildade, ela é a alma da oração. A humildade é a mãe da gratidão. Nós precisamos nos achegar ao Senhor com humildade e gratidão. A humildade é a alma da oração. A humildade é a mãe da gratidão. O orgulho é a essência de todo pecado. O orgulho é a essência de todo pecado. E Deus, queridas, Ele estabelece a humildade como a raiz de toda virtude. Aleluia. A Marileia está dizendo que a filha dela, Larissa, de 20 anos, está emocionalmente muito doente. É muito difícil lidar com um filho doente, sim. Às vezes ela se sente impotente. Você está vendo, amadas, por que eu digo que nós temos que orar pelos filhos e acolher as mães em oração? Nós já temos aqui 2 nomes para orarmos. Sofia, de 11 anos, e Larissa, de 20. Orando pelo emocional dessas filhas. Precisamos
orar pelo emocional das nossas crianças todos os dias. Deus, ele estabelece a humildade como a raiz de toda virtude e o orgulho como a raiz de todo pecado e toda maldade. Ser humilde, irmãs, é uma bem-aventurança. Ser humilde é uma bem-aventurança. A palavra do Senhor diz no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículo 3, ela diz: bem-aventurado os humildes, os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurado os humildes, os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Amada, quando nós somos humilde, quando aqui o Senhor está dizendo bem-aventurado os humildes, os pobres de espírito, nossa falência espiritual, quando nós nos achegamos a Deus com humildade, nós estamos reconhecendo a nossa pobreza espiritual, a nossa falência espiritual. E quando nós reconhecemos isso, quando nós vamos ao Senhor, quando nós nos achegamos ao Senhor em oração, reconhecendo a nossa pobreza espiritual, nós nos prostramos aos pés do Senhor. Mais uma mãe pedindo por sua filha, Yasmin, de 27 anos. Yasmin, 27 anos. Também com problemas emocionais. Josi Barbosa, o nome da Yasmin já está aqui para ir para o nosso caderno de oração. Sabe, amadas, o emocional hoje o emocional está sendo muito atacado. Eu estive num culto sábado à noite e o pastor, ele estava ministrando na casa de oração em Paciência, pastor Paulo Henrique de Seropédica, e ele trouxe algo que o Senhor tinha me trago de manhã no culto de mulheres da minha igreja. Ele disse, antigamente, vocês vão concordar comigo, qual eram os problemas das crianças quando eram crianças? Dor de ouvido, cachumba, catapora. Amadas, isso era antes. Tudo evoluiu até as ferramentas do inferno, porque a enfermidade, a doença é uma ferramenta que o diabo tem usado. As escrituras nos dizem que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Está lá em João 10:10. Mas no mesmo capítulo, no mesmo versículo, o Senhor fala: mas eu vim, Jesus nos diz, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Amadas, mais uma jovem, Brenda, com ansiedade, mais uma jovem. O emocional. E o pastor Paulo Henrique, ele disse isso. Antigamente eram essas enfermidades das crianças. Era dor de ouvido, garganta, cachumba, catapora. Hoje, irmãs, todas, as crianças estão sendo atacadas, afligidas no seu emocional. Mas não só as crianças, porque as mães que lidam com os seus filhos emocionalmente doentes, elas já também precisam ser acolhidas em oração. Elas precisam ser acolhidas em oração. Nós precisamos nos achegar ao Senhor em humildade e gratidão. E orar todos os dias por todas as crianças, não só pelos nossos. É por isso que eu sempre digo, não olhe só para o seu umbigo, olhe ao seu redor, olhe ao seu derredor. No livro de Gênesis, no capítulo 32, versículo 9 e versículo 10, Jacó, quando ele estava retornando para sua terra,
quando ele estava bem próximo com as suas mulheres, seus filhos, tudo que Jacó tinha, Jacó teve medo do encontro, do confronto entre ele e Esaú. Ele teve medo, porque ele reconhecia toda a maldade do coração dele, tudo que ele tinha feito. E Jacó faz uma oração, amadas. Gênesis 32, a partir do versículo 9. Vamos ler os 9 e o 10. Jacó, ele faz uma oração em humildade. Nós precisamos orar e, ao começar a orarmos, reconhecermos os atributos de Deus. Sabe, irmãs, eu tenho aprendido desde 2011, quando o Senhor me arrancou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, que todas as vezes que eu fosse orar, que eu não chegasse perto do Senhor com uma listinha de pedidos prontas. Mas eu tenho aprendido e aprendo todos os dias que eu preciso adorar, que eu preciso adorar ao Deus Todo-Poderoso, reconhecer a soberania de Deus, reconhecer e falar dos atributos de Deus, reconhecer a minha falência espiritual. E Jacó diz assim, vamos ler do 7. Então Jacó teve medo quando estava chegando próximo, ficou angustiado. Dividiu em 2 grupos o povo que estava com ele, e também os rebanhos, os bois, os camelos, pois pensou, se Esaú vier e atacar um grupo, o outro grupo escapará. Aí ele ora, e Jacó orou, Deus de meu pai Abraão, Deus de meu pai Isaque, o Senhor que me disseste, volte para a sua terra e para a sua parentela, e eu farei bem a você. Sou indigno, Senhor, de todas as misericórdias e de toda a fidelidade que tens usado para com o teu servo. Jacó reconhece a sua falência espiritual. Jacó reconhece que ele não é nada, que ele não tem nada, que ainda que ele tivesse um exército de muitos homens, só a misericórdia do Senhor poderia salvá-lo. Por isso nós oramos sempre, Pai, as suas misericórdias, que se renovam todas as manhãs, são a causa de não sermos consumidas. Quando nós oramos assim, amadas, nós já estamos reconhecendo a nossa falência espiritual. Por isso, devemos orar com humildade e gratidão. A humildade, irmãs, é a alma da oração. A humildade é a mãe da gratidão. Devemos nos achegar ao Senhor, assim como Jacó fez. Jacó destaca os 2 atributos do Senhor, misericórdia e fidelidade. Amadas, a misericórdia é quando Deus não nos dá aquilo que merecemos. É o sentimento divino, é o sentimento que há no coração divino, no coração de Deus, pelas nossas misérias e fraqueza. Porque o que nós merecíamos do Senhor? Mas as misericórdias dele, que se renovam a cada manhã, queridas, é que não nos deixa ser consumidas. Nós, assim como Jacó se humilhou, Jacó olhou para dentro de si mesmo, para a sua natureza pecaminosa, e diz, sou indigno de todas as misericórdias. Queridas, as misericórdias do Senhor, elas são a causa de nós não sermos consumidas. A fidelidade divina, ela é
a integridade e imutabilidade do ser do Senhor na sua palavra e nas suas promessas. A fidelidade do Senhor está em sua integridade, em sua imutabilidade, na imutabilidade do seu ser, na imutabilidade da sua palavra, na imutabilidade das suas promessas. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para voltar atrás, para se arrepender. Deus disse a Jacó: volte para a tua terra, volte para a tua parentela, e eu te farei bem. O Senhor não nos dá aquilo que merecemos, porque as misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã. Por isso precisamos nos achegar a Deus, reconhecendo a nossa pobreza espiritual. Sabe, queridas, John Murray, ele diz: humildade não é algo que apresentamos para Deus. Humildade não é algo que apresentamos para Deus ou que Ele concede. Humildade é simplesmente o senso do completo nada ser. Humildade é eu reconhecer que nada sou. É o senso do completo nada ser que vem quando vemos como Deus verdadeiramente é tudo. Como vemos que Deus é tudo. E no qual damos caminho a Deus para ser tudo. Não basta reconhecer que Deus é tudo. Eu e você precisamos dar caminho a Deus na nossa vida para que Ele seja tudo. John Murray disse essa frase: Jacó reconhece e agradece ao Senhor por ele não ser consumido pelas misericórdias do Senhor. A Bíblia, nos 3 evangelhos sinóticos, ela nos fala sobre a filha de Jairo, o chefe ou governante da sinagoga, uma figura de respeito, como assim dizer, uma figura patente alta. Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Marcos, no capítulo 5. Evangelho de Marcos, capítulo 5. Eu vou ler na versão NAA, Evangelho de Marcos, capítulo 5. Eu vou ler na versão NAA. Vamos ler o versículo 21, depois pulamos para o 35. Diz assim a palavra do Senhor: o pedido de Jairo. Tendo Jesus voltado de barco para o outro lado, reuniu-se em volta dele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. Então chegou um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos pés de Jesus e lhe pediu com insistência: minha filhinha está morrendo. Venha impor as mãos sobre ela para que seja salva e viva. Eu gosto muito dessa versão porque eu gosto dessa palavra, filhinha. A palavra do Senhor está dizendo que aquele homem de patente alta, um dos chefes da sinagoga, ele chega até Jesus, prostra-se aos pés de Jesus. Ele chega até Jesus com humildade. Ele prostra-se a Jesus. Ele está reconhecendo que ele nada tem, que ele nada pode fazer para curar a sua filha. E quando eu estava lendo, eu me lembrei daquela mãe cananeia. Aquela mãe cananeia
que se prostra até Jesus e ela diz: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia, tem compaixão de mim. Irmãs, compaixão é sinônimo de misericórdia. Misericórdia é sinônimo de compaixão. Assim como aquela mãe cananeia se prostrou diante de Jesus e clamou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, pois a minha filha está tremendamente endemoniada. Essa mulher reconheceu que ninguém podia fazer nada além de Jesus para salvar sua filha. Da mesma forma, Jairo chega a Jesus, prostra-se aos seus pés e lhe pede com insistência, clama: minha filhinha está morrendo. Amadas, eu chego todos os dias diante do Senhor e eu clamo ao Senhor, Deus Todo-Poderoso, Jesus, filho de Davi, alcança o meu filho Diego. Ele está morto espiritualmente, Senhor, e só o Senhor pode trazê-lo à vida. Assim como Jairo diz: Jesus, venha impor as mãos sobre a minha filhinha, para que ela seja salva e viva. Para que ela seja salva e viva. Eu oro ao Senhor todos os dias: Senhor, alcance o meu filho onde ele estiver, Pai. Chama ele como o Senhor chamou Mateus para te seguir, Pai. Resgata ele do império das trevas, Senhor, para que ele seja salvo e viva em nome de Jesus. Sabe, queridas, salva, quando ele diz assim, para que a minha filha seja salva, ele é o mesmo que dizer assim, para que ela seja curada, para que ela seja defendida, para que ela seja liberta, para que ela seja livre, para que ela se recupere, para que ela seja regenerada, restaurada, preservada. E só o Senhor Jesus pode fazer isso. E quando Jairo se prostra diante de Jesus, ele está reconhecendo a sua falência espiritual e ele clama a Jesus. Ele clama como aquela mãe cananeia clamou pela sua filha, que estava terrivelmente endemoniada. E enquanto, versículo 35, e enquanto Jesus ainda falaram, chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga dizendo: a sua filha já morreu, por que você ainda incomoda o mestre? Mas Jesus, Jesus, amém, Deise, mas Jesus, o filho de Davi, ele diz para esse pai, não temas, crê somente, não temas, crê somente. Essas palavras, elas foram ditas a Jairo quando a sua filha já havia morrido. Irmãs, nessas palavras está a essência de toda a verdade salvadora. Deise, não temas, crê somente, porque o Senhor vai resgatar os seus filhos. Minha irmã, não temas, crê somente que o Senhor vai resgatar, regenerar, salvar nossos filhos. Oh, aleluia! Essas palavras foram ditas. Eu não sei, minha irmã, se você está no meio de uma grande provação, sua família foi jogada na cova dos leões, ou se seus planos foram frustrados, ou se uma onda após outra onda de problemas tenha batido sobre a sua casa.
A palavra do Senhor hoje para mim e para você é: não temas, crê somente. Não temas, crê somente. Quando os servos de Jairo chegaram dando a notícia de que sua filha havia morrido naquele instante de desesperança, Jesus lhe falou: não temas, crê somente. O Senhor ajudou Jairo a voltar para o foco, para a fé. Sabe por quê, amadas? A fé é surda. A fé está morta para a dúvida. A fé está surda para todo desânimo, cega para as impossibilidades. A fé está surda para todas as impossibilidades. A fé está cega para as circunstâncias, porque nós não vivemos pelo que vemos, nós vivemos pelo que cremos. A fé está morta para as impossibilidades. É isso que o Senhor está dizendo para mim e para você. Não temas, crê somente. Não temas, crê somente. Amadas, essa palavra do Senhor, crê somente, ela trouxe a alma de Jairo de volta, tirou a alma de Jairo para aquela situação e ancorou de novo a alma de Jairo na fé. Fé, fé, queridas, fé é orarmos e crermos no Senhor. Fé é aguardar, é a certeza daquilo que não vemos, mas Deus já nos deu. Fé é o mesmo que confiança. E essa é a confiança que temos em Deus. Essa é a confiança que temos em Deus, de que Ele ouve as nossas orações, Ele ouve as nossas palavras. E se sabemos que Ele ouve as nossas palavras, sabemos que Ele nos responderá. Sabemos que Ele nos responderá. Jesus disse: não tenha medo, apenas creia, Jairo. Jesus não permitiu que ninguém o acompanhasse à casa de Jairo, a não ser Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu o alvoroço, os que choravam, os que pranteavam muito. Ao entrar, disse: por que vocês estão alvoroçados e chorando? A criança não está morta, mas dorme. Riram-se dele, mas Jesus, mandando que todos saíssem, levou consigo o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele. Entrou onde ela estava, tomando a criança pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu digo a você, levante-se. Amadas, quem é que está rindo e dizendo: seu filho não vai ser resgatado, seu filho não volta mais para os caminhos do Senhor, seu filho nunca vai se converter? Hoje nós dizemos para Satanás: você vem por um caminho, mas por 7 você volta em nome de Jesus. Esta casa pertence ao Senhor. Eu me lembrei, queridas, daquela cena do quarto de guerra, quando aquela mulher está orando, ela está vendo a casa dela orando, ela abre a porta da sala e diz para Satanás: sai da minha casa, aqui você não entra mais, você não vai brincar mais com a mente do meu marido, você não vai brincar mais com a minha mente, você não vai brincar mais com o emocional dos meus filhos. Sai, Satanás, você veio por um caminho, mas você sai na autoridade que é no nome de Jesus, por 7 caminhos, porque essa casa é do Senhor. Você que está chorando, você que está pranteando, eu te digo em nome de Jesus: sai, Satanás, porque essa casa pertence ao Senhor, essa família é do Senhor, a minha casa, a minha família é do Senhor. É do Senhor, aquele que salva, aquele que vive e reina para todo sempre. Quando eu lembro dessa cena, eu fico olhando Jesus mandando aquele povo sair. Mandando aquele povo sair. E isso desperta em mim, isso desperta em nós. Nós precisamos ter cautela
com quem a gente compartilha os nossos pedidos de oração. Essa semana, na live da Ana, quando Ana abriu a janela, lembra da mulher sunamita? A Ana disse: precisamos ter cautela com quem entra. Precisamos ter cautela com quem entra na nossa casa, amadas. Precisamos ter cautela com quem nós dividimos as nossas aflições, os nossos pedidos de oração. Precisamos ter cautela. Bom dia, meu genro, Valdeci. Que a graça e a paz do Senhor lhe seja multiplicada, meu amado. Precisamos ter cautela, amadas. É isso que o Senhor está nos ensinando nessa manhã sobre essa palavra. Nem todos devem compartilhar do íntimo, da nossa intimidade. O Senhor mandou que todos saíssem. Pedro e João, o pai e a mãe da menina, entraram para o quarto com Jesus. E Jesus diz: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu digo a você, levante-se. Imediatamente, a menina, que tinha 12 anos, se levantou e começou a andar. Então todos ficaram admirados, mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse e mandou que dessem de comer a menina. Muitos vão ficar como esse povo aqui. Ué, voltou para os caminhos do Senhor? Converteu-se a Jesus? Está caminhando com Deus? Está sarado? Está curado? Meu Deus, está regenerado? Porque tem filhos que estão nas drogas. As mães continuam orando, mas ninguém o reconhece mais. Mas aquele que vive e reina para sempre, quando clamado, quando nos chegamos a Ele com humildade e gratidão, Ele estende a sua mão e Ele cura, Ele salva, Ele liberta, Ele restaura, Ele tira do monturo e traz para o reino do Filho do seu amor. Nós vamos continuar dizendo: Senhor, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Porque essa é uma decisão que nós tomamos, de servir ao Senhor, e de que a nossa casa vai servir ao Senhor. A promessa do Senhor para mim e para você é: crê no Senhor Jesus e tu serás salva, tu e toda a tua casa. Está lá em Atos 16:31. E o Senhor vai fazer com a sua filha, com o seu filho, com o seu neto, o seu sobrinho, o seu filho do coração, o que Ele fez com a filha de Jairo. Ele vai pegar pela mão e dizer: levante-se. Jairo foi lá e disse: Jesus, a minha filhinha está morrendo. Venha, imponha as mãos sobre ela para que seja salva e viva. Aleluia! Hoje o Senhor está curando o emocional de filhas e filhos. Hoje o Senhor está curando o emocional de mães, em nome de Jesus. Amadas, o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, Ele está com os ouvidos deles atentos, com o ouvido deles atento às nossas palavras. Ontem nós ainda estávamos na igreja. Ontem foi aniversário da minha líder, da minha pastora Luíde Braz. E nós estávamos lendo Neemias 1. E quando Neemias está fazendo a oração, ele pede perdão ao Senhor pelo pecado dele e o pecado do povo que ele nem conhecia. E ele diz: Pai, lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre os povos. Mas se vocês se converterem a mim, guardarem os meus mandamentos e cumprirem
Então, ainda que os seus desterrados estejam nos lugares mais distantes da terra, aleluia! De lá eu os ajuntarei e os trarei para o lugar que escolhi, para fazer habitar o meu nome. Minha amada, os nossos filhos, em nome de Jesus, ainda que eles estejam sendo infiéis a Deus, nós cremos no Senhor, e a promessa do Senhor é que se nós cremos, seremos salvos, nós e toda a nossa casa. E aqui na oração de Neemias, Neemias diz assim como o Senhor disse a Moisés: se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre os povos, mas se vocês se converterem a mim, guardarem os meus mandamentos e os cumprirem, então, ainda que os seus desterrados estejam nos lugares mais distantes da terra, de lá eu os ajuntarei e os trarei para o lugar que escolhi para fazer habitar o meu nome. Eu creio, amada, que nossos filhos se converterão em nome de Jesus. Eu creio que nós cantaremos o hino da vitória em nome de Jesus. Não temas, crê somente. Não temas, crê somente. O Senhor ajudou Jairo a voltar para a fé, para o foco da fé. Que essa palavra ajude você a voltar para o foco da sua fé. Porque o nosso Deus, que fez milagre lá no passado, Ele continua o mesmo. Ele é imutável, Ele é inalterável. A palavra dEle também é imutável, inalterável. As promessas dEle são imutáveis e inalteráveis. Ele é o mesmo Deus ontem, hoje e o será para sempre. Apenas creia, não temas, creia, seja fiel ao Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Amadas, essa foi a palavra que o Senhor trouxe ao nosso coração nessa manhã. Essa semana eu tenho orado essa palavra, a passagem da filha de Jairo. E eu creio em nome de Jesus, eu creio. Sim, Luciana. Estela, querida, o Senhor está cuidando do emocional de nossos filhos, filho das nossas irmãs. O Senhor tem cuidado. Antes de orar, eu quero te fazer vários convites. A Ana está chegando no dia 7, no dia 8, ela vai estar lá em Angra, na mesa com a Ana, em Angra dos Reis. No dia 9, quarta-feira, ela vai estar no culto de mulheres, na Igreja Batista do João 23, em Santa Cruz, num culto de mulheres aberto para quem quiser ir, com o tema Curando as Feridas. Na mesa com a Ana, em Angra dos Reis, o tema é Sobreviver. No dia 8 ela está em Angra, no dia 9 está no culto de mulheres, quarta-feira à noite, a partir das 7, na Igreja Batista João 23, aberto para todos. Tema Curando as Feridas. No dia 10 ela vai estar em Uaíba, na mesa com a Ana, tema Sobreviver. Em Uaíba ainda tem 20 vagas. A inscrição é R$20. Na verdade não é inscrição, porque vamos na mesa com a Ana e vamos ter um café. No dia 11, dia 12, dia 13 ela vai estar em Juiz de Fora. No dia 11 ela vai estar na mesa, Juiz de Fora, na mesa com a Ana. Ainda tem 19 vagas para o povo de Juiz de Fora. Lá em Juiz de Fora é R$30. Nos dias 12 e 13, ela vai estar ministrando num congresso de família. Dia 12, sábado, à noite, na ICPA. E no domingo, pela manhã, nesse congresso de família. Se você estiver próximo, aonde a Ana vai estar ministrando, venha, que será um prazer. Se você
quiser saber com mais detalhe, entra na bio do Satisfeita, que está lá toda a agenda da Ana. Minha querida, vamos orar em nome de Jesus? Vamos orar agradecendo a Deus, e eu reitero meu pedido a você. Quando você estiver orando, bom dia, Thaís Macedo, seja bem-vindo, minha querida, é uma filha do coração também, Thaís Macedo. Quando você estiver orando, lembra do emocional das crianças, do adolescente, lembra do emocional da Yasmin, lembra do emocional da Larissa, da Sofia, uma de 20, uma de 11, a outra de 27 anos. Lembra do emocional da Brenda. Ore pelas crianças. Ore pelo emocional das nossas crianças, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai amado, Pai querido, Pai santo, Pai de amor e bondade. Pai, tu disseste assim na tua palavra, que João Batista iria diante do Senhor no espírito e poder de Elias para converter o coração dos pais aos filhos, para converter os desobedientes à prudência do justo e habilitar para o Senhor um povo preparado. Pai de amor e Pai de bondade, nós oramos a Ti, Pai, nesta manhã. E te pedimos, Pai, por todas as crianças, adolescentes e jovens, Senhor. Pai, pedimos por essas mães que estão com o seu emocional abalado, por cuidarem de suas filhas também com seus emocionais abalados. Pai de amor e Pai de bondade, nós colocamos, Senhor, sobre os seus cuidados santos, a vida da Sofia, a vida da Larissa, a vida da Yasmin, a vida da Bruna, Senhor, a vida de todos aquelas filhos e filhas, Senhor, cujo emocional, Pai, está tão abalado. Pai, Tu és santo, Tu és poderoso, Tu és misericordioso, Tu és fiel. Tu és o único que pode, Senhor, curar, salvar, libertar, regenerar, Senhor, os nossos filhos, nossos netos, sobrinhos, nossos filhos do coração, nossos filhos de oração. Nesta manhã, Senhor, eu os coloco sob os seus cuidados santos, em nome de Jesus. Pai, dá-nos um restante de dia cheio da Tua presença. Leva-nos, Senhor, ao centro da Tua vontade e faz em nós, Pai, o Teu querer, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, amadas, queridas. Que Deus as abençoe em nome de Jesus. E eu aguardo você na próxima quinta-feira na nossa live de oração, mas antes disso, nós temos a live Café com a Ana. E nesse tempo a Ana está fazendo a live com Mulheres da Bíblia. Seja bem-vinda a essa live. Temos aprendido muito. Na última terça-feira nós aprendemos que prudência é algo muito importante nas nossas vidas. Bom dia, Luíde Braz. Gente, a Luíde Braz é minha pastora, minha líder, que ontem, para a honra e glória do Senhor, completou mais um ano de vida. Quando vocês estiverem orando, lembrem-se de orar pela pastora Luíde. Lembre-se de orar pela família pastoral da Casa de Oração da Estrada Boa Esperança. São homens e mulheres de Deus que têm dedicado suas vidas a cuidar de ovelhas, cuidar assim de uma forma ímpar. Os meus pastores não são pastores que andam de gravata, terno. A minha pastora não anda de salto alto e toda elegante. Se você encontrar, ela vai estar sempre com o lenço na cabeça, com a touca de cozinha na cabeça, ou está correndo com os netos, ou ajudando o filho de alguém, ou ajudando alguém. Esses são os meus líderes e eu agradeço ao Senhor, eu louvo ao Senhor pela vida dela, eu louvo ao Senhor pela vida deles. Que o Senhor permaneça, Luíde Braz,
te abençoando. Que o Senhor continue te guardando no esconderijo do Altíssimo. Que o Senhor guarde toda a tua casa, em nome de Jesus. Amadas, eu aguardo vocês na próxima quinta-feira. Ah, não se esqueça, terça-feira temos a live Café com a Ana e as Mulheres da Bíblia. Daqui um pouco mais, a nossa live vai estar lá no YouTube. Se você foi abençoada com essa palavra, envie essa live para alguém. Ela já está gravada, já está salva no Instagram e daqui a um pouco mais ela vai estar no YouTube. Se você conhece uma mãe que tenha um filho, um neto, um sobrinho que precisa de cura física, cura emocional, encaminhe essa palavra para ela e diga: não temas, apenas creia. Amém? Que Deus as abençoe e que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com cada uma de vocês. A paz, queridas. Obrigada.